Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo Dores, professor de Geografia, e hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar a produção do espaço geográfico, em especial as relações comerciais. É assim, o espaço geográfico ele é uma construção entre os elementos da natureza e a sociedade, nós, seres humanos. E toda vez que numa questão aparecer alguma coisa ligada às questões da sociedade, você logo observa, são aspectos socioeconômicos. É por isso que é importante a gente observar esse aspecto ligado a uma produção. Por quê? São as atividades econômicas que obrigatoriamente nós, sociedade, precisamos produzir, precisamos desenvolver. Uma história rápida. Há mais ou menos 12 mil anos antes da Era Comum, antes da Era de Cristo, nossos antepassados começaram a Revolução Agrícola. E nesse processo, eles provavelmente de maneira aleatória, foram desenvolvendo estratégias de domesticação de animais e de vegetais, no início, diretamente para sobrevivência, mas também, provavelmente de forma aleatória, um excedente foi sendo produzido e, com isso, a comercialização ela começa a ocorrer. E daí é caminho sem volta. Essas relações comerciais significam fluxos de capitais. Você está comprando ou vendendo alguma coisa. O que você está comprando ou vendendo? A sua produção. E o que é essa produção? Bom, aí ela pode ser a produção de manufaturas ou, tecnicamente, de produtos industrializados, aquilo que você fabrica, que você constrói, e que por isso mesmo tem um maior valor agregado, mas também pode envolver commodities. Commodities, genericamente, é o que a gente simplifica como sendo matéria-prima. Só que tem um detalhe. É assim, toda commodity ela é uma matéria-prima, mas a recíproca ela não é bem verdadeira. Porque uma matéria-prima ela pode ter um valor bem baixo e que você usa só para o seu sustento. Mas se aqui tem a ver com uma relação comercial, tem a ver com um fluxo de compra e venda, tu não vai vender qualquer coisa, o outro não vai comprar qualquer coisa. Então, commodities são matérias-primas que acabam apresentando um maior valor. Portanto, podem ser produtos agropecuários ou podem ser produtos minerais. Uma comparação que eu sempre faço é como se fosse um bolo, em que você tem os ingredientes e é virtualmente impossível você preparar o bolo sem os ingredientes. Eles vão funcionar exatamente como a matéria-prima, percebam? São elementos mínimos. Um exemplo, fermento. Você coloca uma colherada menor do que meia unha, mas faz toda a diferença na produção do bolo. Assim que produtos de origem agropecuária, café, soja, carne bovina, ou produtos de origem mineral, minério de ferro, alumínio, eles são essenciais no mercado, mas por serem matérias-primas, têm menor valor agregado. São importantes? São, mas não tanto quanto um produto industrializado. Pegando de novo o exemplo, você tem um bolo e você tem os ingredientes. É só você observar quem vale mais. E, detalhe, assim como no caso do bolo, a gente precisa ir ao mercado, precisa ir à loja, comprar, vamos precisar de sacolas, vamos precisar do carrinho, vamos precisar de um veículo para voltar para casa e em casa, vamos precisar do forno, da bacia, da colher ou da batedora para preparar a massa. Da mesma maneira, para essas relações comerciais, a gente vai precisar de uma infraestrutura e de uma logística, de uma organização para fazer esse processo. Vamos pegar um exemplo prático. Me acompanha aqui na resolução das questões. Questão 3. No final dos anos 80, a indústria de transformação, que exclui a indústria extrativa, chegou a ter uma fatia próxima de 30% do PIB, mas essa participação depois veio diminuindo rapidamente. No ano passado, 2018, esse setor respondeu por apenas 11,3% da atividade econômica do país, o patamar mais baixo em 70 anos. Acompanha.
no fim dos anos 80, você tem uma realidade que ainda se baseava num contexto econômico antigo. Ainda tinha Guerra Fria, ainda não existia o mundo globalizado como nós conhecemos hoje. Então, todo o processo de organização, todo o processo de logística era e até mesmo limitado. Porque ou você comercializava com países capitalistas ou comercializava com países socialistas. Com o tempo, já século XXI, final do século XX para o século XXI, a globalização foi transformando o mundo e o desenvolvimento tecnológico também. Tecnicamente, a gente passa a produzir mais coisas, sejam industrializadas, sejam matérias-primas, sejam commodities. Isso aumenta a oferta, porém tem um pequeno detalhe, é coisa demais para ser escoada. Então, obrigatoriamente, você tem que organizar também a logística. De novo, voltando para o exemplo do bolo. Se eu vou ao mercado comprar ingredientes para fazer um bolo simples só para o meu lanche, para o de jejum, eu uso menos ingredientes. Então, uma cestinha resolve. Mas se eu resolvo preparar um bolo maior para uma festa ou para comercializar, eu vou precisar de mais ingredientes. A cestinha não vai ser o suficiente. Vou precisar de um carrinho. Antes, eu ia e voltava de ônibus, ou ia e voltava a pé. Agora que são mais produtos, eu vou precisar do meu próprio carro, talvez de uma bicicleta, de uma condução, algo que facilite a logística. Por isso, acompanha nas questões. A ampliação da crise no setor apresenta várias causas, dentre as quais destacam-se, acompanha, ampliação de políticas anti-globalização. Mas pera, se é um mundo cada vez mais globalizado, essa, entre aspas, estratégia de anti-globalização, ela não tem muita lógica, que tem reduzido o papel do Brasil na OMC. Acontece que o papel do Brasil na OMC foi se tornando cada vez mais significativo. Portanto, não diminui as exportações. E um detalhe importante, quando se fala em território brasileiro, a nossa pauta de exportações é principalmente uma pauta primária, uma pauta de produtos do setor primário. Adivinha? De produtos de origem mineral, de origem agropastoril ou mineral. É aí que entra a soja, é aí que entra o café, é aí que entra o minério de ferro, é aí que entra a produção de carne, tanto a bovina quanto a aviária. Então já sabe que a letra A está fora. Letra B, complexidade do sistema tributário e a desconcentração das atividades industriais que teve início no final da década de 90 e não foi concluída. É assim. Infelizmente, nós, Brasil, temos um sistema tributário que realmente é complexo. E na prática, em vários locais pelo planeta, isso também ocorre. Mas a gente está olhando, a questão está colocando de uma forma genérica. Então, tem uma situação. Pera, como é que eu, aqui no Brasil, vou dar conta desse processo para o mundo? Então, fica algo que abre uma situação. Pode ser que sim, pode ser que não. E quase sempre, quando você ficar nessa dúvida, esquece, pula a alternativa, porque no mínimo você vai estar perdendo tempo. Continuando. E a desconcentração das atividades industriais, que teve início na década de 90? Depende. Perceba. A alternativa, ela está colocando de maneira genérica. A letra A, ela especificou Brasil, mas aqui não. Ela está falando de maneira genérica. Então, essa desconcentração, ela varia de lugar para lugar. Em muitos países apareceu a partir do final da década de 90, junto com a globalização, sim, mas não é uma regra. Ah, ela não foi concluída. Bom, na prática não tem como se concluir. O que é uma desconcentração de atividades industriais? É você, empresário, buscar novos e melhores mercados. Buscar onde tem mais mão de obra ou onde tem mais mercado consumidor, onde essa mão de obra for mais barata, onde a infraestrutura logística for mais adequada. Então, literalmente, é um pinga-pinga. Você primeiro está aqui, depois vai para outro país, depois vai para outro país.
Muitas vezes, quando a gente vê, olha, fábrica tal, ela fecha as portas no país. Não é porque o país está numa situação negativa. Não, pode ser muito bem porque a empresa vê uma oportunidade melhor. E vamos ser sinceros, todos nós fazemos isso. É só você ajustar. Então, letra B, a gente já sabe que não é. Letra C, falta de incentivos do Estado e as crises econômicas de alguns de nossos compradores, como a Argentina e Venezuela, que reduziram as importações e aumentaram a capacidade ociosa da indústria nacional. Embora eu não concorde muito com a expressão, com o argumento, mas tem algumas situações que geram uma pegadinha. Exemplo, você vai fazer a prova e aí você está treinando com uma questão que foi elaborada para um outro vestibular. Só que o assunto daquela questão coincide com uma realidade que você ainda está vivendo. E aí então você pega, poxa, mas ele está falando isso. Ah, mas a gente está realmente vivendo esse momento. Só lembra que a temporada de provas ela é de outubro em diante. As provas elas têm que ser elaboradas bem antes. Então, informações, acontecimentos muito próximos da data da prova não tem como caber numa prova, não tem como constar numa prova. Então, sempre fica atento para isso. Falta de incentivos do Estado, eu vou atribuir que ele está falando do território brasileiro, mas não há essa falta de incentivos. Crises econômicas de alguns de nossos compradores, aí que está um detalhe importante. Argentina e Venezuela, hoje, realmente vivem crise, mas eles não são necessariamente compradores. A Argentina, tudo bem, mas a Venezuela nem tanto. Não são necessariamente compradores significativos e importantes da nossa economia. Então, não é que uma crise entre eles não vai nos afetar. Em caso de dúvida, você está ali no seu quarto, no seu apartamento, na sua casa, tentando estudar, e está rolando uma briga entre os vizinhos. No mínimo, você se desconcentra. Então, qualquer coisa que ocorra na vizinhança gera realmente uma crise, mas não da maneira como ele está colocando. Então, se não são grandes compradores nossos, não vai influenciar nesse processo. Aumenta a capacidade ociosa da indústria nacional. Ou seja, se os meus compradores diminuem, eu não preciso produzir muito. Se eu não preciso produzir muito, eu diminuo o ritmo, eu desligo algumas máquinas, eu dispenso alguns trabalhadores e o processo vai se tornando ocioso. Mas tá, vamos assumir que a Argentina e a Venezuela realmente vivam grandes crises e tudo mais. Até vivem, mas vamos aumentar um pouco mais a situação. São os únicos países do mundo? Não. A Argentina é um parceiro tradicional, Venezuela nem tanto. Então, não é uma crise neles que vai gerar essa situação, exercitando. Se você coloca lá Estados Unidos e China, aí tudo bem. Aí você poderia considerar esse argumento. Mas nesse caso, não. Aí, um grande momento que atinge todos vocês, quando você fica em dúvida entre duas alternativas. A ausência de políticas econômicas protecionistas que reduzam as importações de manufaturados, principalmente chineses, e o crescimento político do setor do agronegócio, mais privilegiado com a redução dos impostos. Como você observou, realmente, boa parte dos nossos produtos são produtos originários do agronegócio. Então, ele tem realmente esse privilégio. Porém, olha só, a gente está em 2025, a gente vive uma realidade predominantemente globalizada. Então, essas políticas protecionistas, elas são realmente reduzidas. Porque se é uma realidade global, eu quero vender cada vez mais. E outra, ele está apontando para a realidade chinesa, a economia que mais cresceu nos últimos 20 anos e que literalmente gerencia a dinâmica econômica global. Por isso, não teria como ser a letra D. E caso você ainda tenha dúvida, olha só, gargalos na infraestrutura. Lembra o exemplo que eu mencionei dos ingredientes para o bolo?
Se é um bolo pequeno, beleza, eu não vou precisar de muita coisa. Então, uma cestinha, carregar as compras nos braços, resolve. Mas se eu estou preparando um bolo maior ou uma festa inteira, eu vou precisar de mais ingredientes. Então, eu vou precisar de uma infraestrutura. Mas se ela gargala, ou seja, se ela afina, aí a coisa, ela complica. Pequena eficiência da ciência e tecnologia nacionais, percebam, temos excelentes cientistas, temos um parque tecnológico que não fica muito a desejar ao de outros países, mas falta não apenas o incentivo, mas tirar todo esse processo, toda essa produção dos laboratórios e colocar na prática, trazer para a realidade econômica. Aí sim, isso de fato tem comprometido a produtividade industrial. Acompanhou? Então, só observa aqui novamente um outro detalhe. Essa produção, ela vai gerenciar o espaço brasileiro e por estarmos numa realidade globalizada, isso influencia também a dinâmica mundial. Por isso, a necessidade de entidades, organismos internacionais para exatamente gerenciar, organizar esse processo. Hoje, contamos com a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Acompanha. Ela surge em 1995. Acompanha. Ela surge num contexto, ela surge num momento em que você observa uma nova ordem mundial. Você não tem mais a realidade da Guerra Fria. Então, você agora tem uma entidade que busca gerenciar, busca organizar esses processos econômicos. Para entender melhor, acompanha aqui, ó. Nas últimas décadas, as instituições financeiras se tornaram extremamente importantes para a economia global. Uma delas é a Organização Mundial do Comércio. Olha só, se você tem uma realidade comercial, você tem que gerenciar esses fluxos de capitais. Ela não vai determinar o que você faz ou o que você não deve fazer, mas ela vai te orientar. Olha, tem-se esses procedimentos, se você fizer, é melhor. Num português mais simples e direto, ela mostra a porta. Se você vai atravessar a porta ou não, aí é uma outra história. Aí é com você. Então, papel da OMC, ela atua numa situação extremamente, como é que eu vou dizer, específica. Olha só, na letra A, gerenciamento do euro, EPA, olha o nome, Organização Mundial. Então, ela atua numa escala global. Ela não vai gerenciar o euro, que é a moeda específica de uma entidade. Se você está falando que algo é global, então não tem como você olhar só para um determinado parâmetro. Recapitulando, se são relações comerciais, são relações de compra e relações de venda. Ou seja, eu preciso de dois indicadores. Então, eu preciso gerenciar esses dois lados. Na letra A, ele está apontando só para um lado. Então, não corresponde. Na letra B, concessão de financiamentos para promover o desenvolvimento socioeconômico. Olha só, quem concede financiamentos são bancos, são agências especificamente financeiras. Algumas delas são, inclusive, parte da história do Brasil, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, também conhecido como Banco Mundial. Então, essa questão, conceder os financiamentos, não é função da OMC. Ela pode gerenciar. São dois lados, estão tentando firmar uma transação comercial, então a OMC gerencia, acompanha como esse processo funciona. Mas, olha, eu vou te emprestar isso. Não, isso não é função da OMC.
Em caso de dúvida, como a OMC ela é ligada à ONU, ela diretamente não pode tomar o partido de um lado. Exemplo, você já deve ter visto em documentários ou até em filmes as forças de paz da ONU, que são tropas militares cedidas por países pertencentes à ONU. A ONU em si ela não tem um exército próprio. Ia ficar meio esquisito uma entidade destinada a manter a paz ter a sua própria força militar. Como são os países que cedem, eles têm que ficar ali numa espécie de ponto neutro para minimizar os danos para os civis. Os dois países estão brigando para lá, então a ONU cuida dos civis. A OMC é basicamente a mesma coisa. As entidades comerciais, os países estão negociando para lá. A OMC ela fica um pouquinho à distância, gerenciando o processo. Regulação do comércio para cumprimento dos acordos multilaterais. Se é uma regulação, você cria regras. Regras, elas são necessárias para o bom funcionamento de qualquer coisa. Deixa eu pegar um exemplo genérico, futebol de pelada, em que muitas vezes a gente fala que não tem regras, mas tem regras sim. Primeiro, o gol, muitas vezes é a sandália havaiana de um dos jogadores. Cada lado é uma trave ali do gol. Aí já vem uma regra. Olha, se a bola passar por cima da sandália, não vale o gol. Mas se o time que está perdendo fizer um gol desse jeito, no instante ele vai querer mudar a regra. Percebeu? Nem sempre essas regras elas vão estar ali no papel, mas elas são necessárias para organizar esse processo, organizar o cumprimento de acordos multilaterais. Se são acordos multilaterais, são acordos que envolvem dois lados distintos. Quer ver um exemplo? Fazer filas. Em geral, nós mesmos já vamos fazendo uma fila ali meio que improvisada. Mas não custa nada alguém da entidade, da loja, da empresa, chega e fala, olha, por favor, façam uma fila aqui, percebeu? Define uma regra, façam uma fila, não é uma regra escrita, às vezes está lá, escrita numa placa, mas é para organizar como esse processo ele ocorre, tá? Acompanhando. Resposta letra C, mas só tirando aquela dúvida. Regulamentação das relações de trabalho, olha só, é uma entidade comercial, então não tem a ver diretamente com isso. E o erro da letra E, disponibilização de recursos financeiros para equilibrar as balanças comerciais. Na hora que você está respondendo as questões, às vezes você percebe um pequeno detalhe. Nota que a letra B, ela está falando algo muito parecido com a letra E. Concessão de financiamentos. A outra, disponibilização de recursos financeiros. Isso é basicamente a mesma coisa, só que com palavras distintas. E aí, caso você ainda tivesse em dúvida, você teria duas alternativas basicamente iguais. Então, se você marcasse uma, a outra também teria lógica. E lembra que no cartão você só pode marcar uma delas. Então, aí na questão, letra C, a resposta. Tudo bem? Então, me acompanha para a próxima. Considere o texto a seguir. Uma observação extremamente rápida. Questões que tenham um texto, você precisa ler o texto. Ah, mas eu vou pular o texto para ser mais rápido. Beleza, pode até ser mais rápido. Mas não quer dizer que vai ter coerência. Então, toma muito cuidado. Considere o texto a seguir. Estados Unidos e China entraram ontem com recursos na Organização Mundial do Comércio, a OMC, contra tarifas adotadas no contexto da guerra comercial iniciada após o presidente americano Donald Trump decidir sobretaxar as importações provenientes da China. O Ministério do Comércio da China informou ter entrado com uma reclamação na OMC em relação à lista de tarefas propostas por Washington sobre 34 bilhões de importações chinesas e americanas. Também ontem, os Estados Unidos entraram com 5 ações de disputa separadas na OMC, questionando as medidas retaliatórias adotadas por China, União Europeia, Canadá, México e Turquia. No início, eu mencionei um detalhe para você tomar cuidado ali com o contexto, porque às vezes você está respondendo uma questão e ela está ali falando algo do real. É parecido com essa, porque é exatamente o que o mundo está
vivendo nesses últimos dias. Só para você se localizar, estou gravando em março de 2025, segundo mandato de Donald Trump. O texto é da época do primeiro mandato dele, mas perceberam? É o mesmo presidente, é a mesma pessoa com atitudes semelhantes, aquela atitude de provocação, típico valentão da escola. Não, sou presidente dos Estados Unidos. De fato, isso dá um susto do caramba. Então, essa pressão política, ela vem justamente desse detalhe. Olha, eu vou taxar os outros países. Mas aí fica a dúvida, acompanha. Eu estou declarando essa guerra. Eu vou taxar a China, o Canadá, pode sobrar até mesmo para o território brasileiro. Mas fazer isso baseado em quê? Acompanha aqui. Como eu falei, as relações comerciais, elas envolvem manufaturas, produtos industrializados. É o bolo que eu falei da história. Mas, para você produzir isso, você vai precisar de matérias-primas, os ingredientes que eu mencionei. Aí, acompanha aqui nas alternativas. Essa guerra comercial tem como causa principal, detalhe 1, muita gente implica, e com isso, além de queimar neurônio, entre aspas, perde um tempo, porque tinha um texto aqui, as alternativas estão pequenas. Tá, mas presta atenção num detalhe. Você tem gigantes econômicos, Estados Unidos e China. Então, peraí, se são dois países industrializados, eu não vou brigar por produtos industrializados, eu vou brigar justamente por matérias-primas. Por isso, essa guerra comercial, ela tem como causa principal a taxação sobre recursos minerais, sobre recursos naturais. Acompanha. Semana passada teve a reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia, em que eles bateram boca e tudo mais, e uma das posições do governo estadunidense é justamente controlar a exploração de recursos minerais da Ucrânia. A taxação que os Estados Unidos impõem sobre o Canadá é sobre recursos minerais. Vamos sair da realidade, vamos entrar na ficção. Se você já acompanhou filmes de ficção científica em que tem a exploração do espaço, pode prestar atenção que muitas vezes são grandes empresas explorando recursos minerais. Até porque, para e pensa, para você montar as naves, você vai precisar de recursos. Para você gerar combustível, vai precisar de recursos. Então, é a lógica que, desde a época das grandes navegações, movia o planeta, a busca por especiarias. Por isso, aqui, a guerra, ela como é que eu vou dizer, potencializada por conta do setor siderúrgico, que é o setor que justamente explora a questão dos recursos naturais. Eu fico falando e me encosto e eu acabo apagando, mas tá, vamos lá. Dos recursos naturais e outra, em caso de dúvida, todos os outros elementos, aeronáutico, informático, automobilístico, eletrônico, dependem de recursos minerais. Regra, como são recursos diferentes, como são produtos diferentes, você vai precisar de recursos diferentes, mas todos eles dependem do setor siderúrgico. Em caso de dúvida, quando o Brasil começou a se industrializar, era Vargas. Uma das primeiras indústrias que Vargas monta foi a Companhia Siderúrgica Nacional. Depois, quando o país estava crescendo ainda mais, ele monta a empresa de petróleo brasileiro, Sociedade Anônima, também conhecida como a Petrobras. E detalhe, petróleo é um recurso mineral. A Petrobras, ela tecnicamente é uma empresa de mineração. Mas como ela minera, ela explora um recurso que também é um combustível, ela é mais lembrada como sendo uma empresa ligada ao setor de energia, mas ela também atua no setor de mineração. Então vamos lá. Tarifa sobre aço pode causar recessão profunda, alerta diretor-geral da OMC. Jogo rápido. O aço é uma liga, é um metal fabricado. Então, para você fabricá-lo, você vai precisar de recursos minerais. Então, se eu cobro mais caro sobre o aço,
tecnicamente eu acabo tendo que pagar mais caro pelos outros produtos. Aí gera um efeito dominó. Em meio à tensão gerada pelo anúncio do presidente americano Donald Trump, que pretende impor tarifas sobre as importações de aço e de alumínio nos Estados Unidos, o diretor-geral da OMC disse que os Estados-membros da entidade devem impedir a queda dos primeiros dominós de uma guerra comercial, algo parecido com o que a gente viu da questão anterior. Segundo o dirigente, a política de olho por olho nos deixará todos cegos e o mundo em depressão profunda. De novo, uma recessão é a falta de alguma coisa. No caso, uma recessão econômica é porque ou falta dinheiro ou faltam produtos no mercado. Você até pode ter dinheiro, mas o produto está em falta no mercado ou, por ele ter se tornado muito caro, acaba gerando esse tipo de impacto. A referida recessão comercial entre os países membros da OMC, com o anúncio do aumento das tarifas sobre o aço e alumínio pelo governo americano, se relaciona ao fato de que ele pode, de novo, você tem algo que contempla o contexto, só que dessa vez é entre o Canadá e os Estados Unidos, mas basicamente envolvendo o mesmo produto. Então vamos lá. Isso se relaciona ao fato de que ela pode ampliar o comércio da mercadoria. Se ele já começa dizendo que é uma recessão, então não ampliaria essa característica. Vamos tentar de novo. Letra B, gerar uma diminuição no valor dos produtos comercializados. Mas você está taxando os produtos. Então, tecnicamente, os produtos ficam mais caros. E aí, você fica naquele impasse. A letra C ou a letra D? Vamos lá. Você está aumentando o preço de alguma coisa. Se está aumentando o preço de alguma coisa, querendo ou não, isso é um obstáculo. Então, isso aponta de uma maneira mais direta para a letra C, desencadear um aumento de barreiras comerciais em todo o mundo, dificultando o comércio global, como acontece com todo produto que você aumenta o preço. Por isso, a letra C. E caso tenha ficado em dúvida, por que não letra D? Se você aumentou os preços, dificilmente vai melhorar uma relação comercial. E se ainda ficar em dúvida, ele fala, não envolve o aço e o alumínio, mas lá na informação, no enunciado, ele está deixando bem claro que envolve o aço e o alumínio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham atentado ali aos detalhes e entendido adequadamente. Tudo bem? Até a próxima.